Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o professor está aqui para mostrar um pouquinho sobre decomposição para vocês, certo? Um assunto mais ali do quinto, sexto ano, quarto até, né? É uma atividade bem simples, tá, pessoal? Decomposição, vamos lá. O professor aqui fez um exercício, certo? Baseado em uma atividade proposta aí. Então vamos lá. Nós temos o número. O professor tem número, decomposição e decomposição por adição, certo? Vamos fazer a leitura desse primeiro número que o professor tem aqui. 6.348.451. Primeiro passo, o professor vai fazer por decomposição. Baseado em quê? Baseado em unidade, dezena e centena. Só que o professor tem algumas especificações, certo? O que seria a cada 3, o professor vai ter uma especificação. Então, o que nós temos? Nós temos unidade, dezena, centena, certo? Depois disso, o professor tem um ponto. Eu posso aparecer esse ponto ou um número um pouco mais separado, certo, galerinha? A sombra aí que está aparecendo para vocês é o professor, não se preocupe, não é nenhum fantasma. Nós temos o quê? 1.000, certo? O professor tem 348.000. Vai ser unidade, dezena e centena, só que com a especificação. Unidade de milhar, certo? Unidades de milhar. Depois, dezenas de milhar. Centena de milhar. Depois, o professor tem os 6 milhões, certo? Então, 6 milhões. Se o professor parte para milhões, nós teremos o quê? Unidade, dezena e centena. Nesse caso, o professor tem apenas a unidade de milhão, certo? Então, essa é a especificação que o professor tem. Vamos lá, então. Relembrando. A cada 3, o professor vai mudar essa forma, que seria entre milhares, milhões, bilhões, trilhões e assim por diante que o professor tem. Então, para fazer essa decomposição, o professor sempre vai começar do maior para o menor, que seria milhões, mil, depois as unidades, certo? Unidades e centenas. O que o professor tem aqui? 6 milhões, já que eu tenho 6.348.451. O que o professor tem? Unidade, já que eu só tenho 6 milhões, certo? Então, o professor tem lá 6 unidades de milhão, já que o professor está falando em 6 milhões. Se eu falo milhão, ou milhões, certo? Mil, milhares, o professor está falando de centena de milhão, ou unidade de milhão, ou dezena de milhão, ou pode ser ainda unidade de milhares, dezena de milhares ou centena de milhares, certo? O professor vai colocar um maisinho aqui. O que nós temos agora? 3 é uma centena. É centena de milhares? Não, porque milhares já foi. É 348 mil. Então, o professor tem 3 centenas de milhar ou de milhares. O professor vai colocar de milhar, certo? O 4, o que vai ser? Vai ser 4 dezenas de milhar. E assim por diante, certo, pessoal? Até o professor ter a unidade. Então, 8. Aqui o professor já terminou, certo? Então, relembrando somente. Então, 8 unidades de milhar que o professor tem, já que eu estou falando nos mil, certo? Então, milhares. Depois o professor só completa, que são os 4 últimos números, certo? 4, 5, 1. Que é o quê? O 4, centena. 5, dezena.
ou dezenas, né? Já que o professor está falando mais de um. E unidade, certo? Uma unidade. Então, esse é o jogo. Decomposição por adição. O que o professor vai fazer? Decomposição por adição vai ser o seguinte. 6 milhões, certo? O professor coloca o 6. E o que eu faço agora? Quantos números que o professor tem depois do 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Eu vou completar isso com 0, galera, certo? Então, vai ficar mais 6 zeros, que é o quê? 6 milhões, certo? Por isso que o professor tem aqui 6 unidades de milhão. Então, 6 milhões, depois, mais o quê? 348 mil, mesma coisa. O 3. Quantos números que o professor tem depois dele? 1, 2, 3, 4, 5 zeros que eu vou ter. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo, galera? Então, galera, a decomposição por adição, aqui o professor já completou de novo, certo? É basicamente vocês colocarem, pessoal, o número, certo? Que vocês têm, a posição que ele está, e contar quantos números que ele tem atrás dele. E completar com zeros. É o que o professor fez com o 4. Quantos números que o professor tem atrás do 4? 1, 2, 3, 4. Então, vou completar com 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E assim por diante até chegar no último número, que ele não vai ter nenhum zero atrás dele. Certo, galerinha? Beleza? Só se o professor tivesse assim, 50, 50. Certo? Só iria repetir aqui, no caso, o zero atrás ali do 5 mesmo. Certo? Beleza? Aqui embaixo o professor tem o que? A decomposição escrita, certo? Ele se transforma em número e decomposição por adição. Então, vamos rapidinho aqui. O que o professor tem? 5 centenas de milhão. O que o professor sabe? Eu vou ter 3 números, certo? Daí o professor pula para o 1000. Daí o professor vai pular as milhares também. Então, 3 números para deixar para as milhares. E eu tenho o quê? 5 centenas de milhão. Então, um número, eu deixo vago, mais um, por quê? Então, lembrando, 1, 2, 3 números. 1, 2, 3. Por quê? A cada 3 eu pulo 1, certo? Um número, que seria uma designação. O professor tem milhares. Milhar. Pulei. Daí, mais 3. Mais um ponto. Eu vou ter o quê? Milhões, certo? Lembrando, unidade, primeiro número, dezena e a centena que o professor tem. Então, centena, 5 centenas de milhão. Depois, o que o professor tem? Mais 9 unidades de milhão. Então, unidades de milhão, eu não tenho a centena, a dezena de milhão, eu não tenho a dezena de milhão. Então, eu completo com 0. Então, vamos lá, nós já fizemos a centena, a dezena e a unidade é o quê? É o 9. Então, 9 unidades de milhão. Ok, completei. O professor vai ter as unidades de milhares aqui escrito. Eu não tenho as unidades de milhares. Então, o professor vai completar com 0. 0, 0, 0. Eu tenho 7 centenas e mais 2 dezenas, que seria os 3 últimos valores. Então, 7 centenas, nunca se esqueça. Unidade, dezena, centena, certo? Então, 7 centenas mais 2 dezenas. O penúltimo valor que o professor tem, certo? Então, centena, dezena. E a unidade o professor tem? Não tenho, completo com 0. Então, ficou 509 milhões e 720, certo? E como seria a decomposição por adição? Completando com os zeros. De qualquer coisa vocês podem fazer em casa, certo, galera? Um abraço, dúvidas, deixe nos comentários que o professor pode estar deixando ali, né? As questões ali que sejam pertinentes à sua pergunta, certo? As respostas sejam pertinentes. E assista os vídeos também do professor, aí também tem no canal mais alguns. E um abraço.